Olá, certo? Boa tarde. Então, essa aula é a nossa quarta de arte, certo? E essa aula vai direcionada para os alunos do sétimo ano. Preciso que vocês peguem o material de vocês e abram aí na página 158. A gente parou na página 158 no seguinte tema: o divino na cultura indígena, certo? Os índios, eles cultuam vários deuses até hoje. Para eles, todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos da natureza, existem deuses que estão envolvidos naqueles fenômenos, certo? Atualmente, no nosso território brasileiro, existe 305 etnias, 305 povos indígenas. Só falam indígenas 274. Os demais, eles já estão vinculados, certo? À nossa sociedade. Muitos deles já estão na faculdade para poder aprender o seu conhecimento e retornar-se para a aldeia para praticar lá e ajudar a sua tribo, certo? A sua aldeia. Então, por isso, não é possível generalizar tantas diversidades e fazer afirmações que abranjam todos os povos sem que estejam os ricos de cometer-se alguns erros. Então, muito antes da chegada da colonização, antes da chegada dos europeus, certo? Existiam 1000 povos indígenas aqui nesse território, que hoje é o Brasil. Só que eles já tinham a sua cultura, eles já tinham os seus deuses, certo? Na página 159, mostra aí imagens com elementos da natureza, certo? E abaixo diz aí alguns desses deuses que eram introduzidos nesses elementos da natureza. Por exemplo, o Tupã, ele era o deus, certo? Do trovão e o deus da chuva, o deus do raio, o deus do trovão e o deus do raio. Por quê, professora? Porque ele achava que Tupã era um deus forte, tinha esses poderes fortes, certo? E na página 159 também diz os outros deuses que eles cultuavam, como tem continuidade aí na página 160, certo? Já na página 160 tem o seguinte tema: o divino na Grécia Antiga. Os povos gregos, eles também acreditam em deuses, como os índios, certo? A população indígena, ela tem os seus deuses. Os povos gregos também têm os seus deuses. Então, elas são politeístas. O que é politeísta, professora? Politeístas são aqueles povos, certo? Que acreditam-se em vários deuses e não só em um. Então, os egípcios lá e os mesopotâmicos, eles têm divindades, eles acreditam em vários deuses, assim como os índios, certo? Só que são deuses representados de forma humana, certo? Que são deuses mortais. Já os índios, eles acreditam em deuses da natureza. Os gregos, eles acreditam em deuses mortais, assim como nós, seres humanos, certo? Tem aí no material de vocês. Os gregos antigos eram politeístas, foi o que eu acabei de dizer, certo? Eles tinham vários deuses. Esses diversos deuses eram vistos como serem superior, apresentavam formas, qualidades e defeitos semelhantes dos humanos. Então, na tentativa de se comunicar com os seus deuses, eles buscavam uma resposta para problemas e dúvidas que surgiam no decorrer do tempo. Eles criavam seus mitos, certo? Eles achavam
que aqueles deuses realmente traziam a solução, certo? Os quais tinham também função religiosa, tornando-se um dos fatores de união do povo. De forma geral, os mitos são narrativas criadas desde os primórdios da humanidade. Para explicar melhor o sentido da vida, eles foram inventados antes mesmo da escrita. Olha aí, sendo transmitido de geração para geração por meio de tradições ditas. Então, os mitos é tipo a nossa cultura hoje em dia. Não sei se os avós de vocês já falaram para vocês que antigamente existiam alguns personagens do folclórico brasileiro, não é isso? E contavam história que realmente existia, que já tinham visto, mas tudo isso era mito. Mitos que os nossos povos foi passando de geração em geração, mas não na escrita, e sim oralmente, contando de geração em geração. E a gente, muitas vezes, como os gregos, acabavam se acreditando, e isso eram passados, certo? Na página 161, tem aí as principais divindades cultuadas pelos gregos antigos eram os Zeus, que era deuses dos deuses, não é isso? Eras, que era a esposa de Zeus. Hermes, que era o senhor dos infernos. Ares, que era o deus da guerra. Atênis, que era a deusa da caça. Atena, que era a deusa da sabedoria e da inteligência. E assim vários e vários outros deuses. Professora, e esses deuses lá no Egito, certo? Eles surgiram de onde? Eles começaram a surgir, certo? Pela filosofia e psicologia, certo? Tem aí a imagem de alguns deuses da Grécia, certo? Da Grécia romana antiga, certo? Explorada posteriormente na arte a partir do romantismo e do neoclássico, certo? Tem aí. E do academístico. Na mesma página, tem outros povos que acreditam nos seus deuses, que é os africanos, certo? Os africanos, ele também tem o seu divino, certo? Vamos ver quem é o seu divino na África, nos africanos brasileiros. Na África, não existia um sistema mitológico comum a todo o continente, até mesmo porque haviam vários povos, histórias e línguas diferentes em seu território. Existem mais de 2.000 línguas na África, divididas em 5 grandes categorias. As fontes utilizadas para descrever a mitologia desses povos são provenientes geralmente da produção da escrita, mas também são utilizados relatos da tradição oral. O Egito e os seus reinos na Núbia e Cássio do Nilo, por exemplo, tinham longas tradições de escrita. É com base nesses registros que sabemos sobre as suas divindades e tradições religiosas. É tanto que esses deuses eram os deuses cultuados, certo, pelos africanos. A expressão artística de muitos povos africanos está muitas vezes extremamente relacionada aos aspectos religiosos, aos aspectos da sua religiosidade. Na página a seguir, 162, tem aí
certo? Alguns deuses dos povos africanos, que é o Exum, o Odum, certo? O Xangô, que esses deuses, eles são cultuados hoje, certo? Por alguns rituais, certo? Na página a seguir, tem uma atividade na 163, 164, 165 e 166. Espero que vocês façam e me enviem. Beijo, certo? E até a próxima aula.